Então, aquele caso, né, que eu Pau, comentei, pau. que estava conversando com o colega no debate, e havia um desespero, que ele disse que o desespero era meu, mas aí eu perguntei, né, se o candidato dele, o defendido por ele, né, em questão, Jair Bolsonaro, está tão à frente, e está, pelo menos segundo as pesquisas, as intenções de votos, ele alçou voos mais altos, né? Então, mas e por que, né? Eu fico indagando a mim mesmo. A gente depara com tanto fake news, tanta mentira sobre Jair Bolsonaro, que ele está no programa do Ratinho, ele não vai estar, o Ratinho já falou que não, hoje, por exemplo, dia 4 de outubro, não. Os outros candidatos, os listados lá, parece que, inclusive até o Daciolo, vamos ligar essa luz aqui, né? Todo mundo vai estar. O Jair Bolsonaro, apesar de já, né, bem saúde, já liberado pelos médicos, não vai poder comparecer. Uma estratégia bacana para o político, né, para ele se dar bem. Ele é arregão, tem medo de debate, ele tem medo de ser desconstruído lá. Apesar dele ter as estratégias e não responder né, das quais não sabe, pernóstico, ele não entende do que está fazendo. O Jair Bolsonaro, né, dispensa comentários. Ele tudo que ele sabe está no meio do povinho que sabe entender o linguajar dele e ele discutir sobre armas, sobre preconceito, né, gastar dinheiro público, foi lá para o Acre, exalar preconceitos com o nosso dinheiro, 500 e tantos mil reais, ele e a família toda. E por aí, né? Arranjaram uma mulher mentirosa para inventar blá 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 para ele, né? Você vê a mulher a Patrícia Pilar, né, diretora, atriz, produtora, veio a público e falou, né, Ciro Gomes é um cara maravilhoso, ela está apoiando ele. Por outro lado, fake news diz que não, que ele é agressivo, que ela estava muito mal com ele. Ele não pagou a Patrícia Pilar, ele não colocou ela para ser candidata, né, em nome de ficar calada, em nome de calar a boca. É uma coisa muito estranha que os apoiadores do senhor Jair Bolsonaro, o messias deles, né, não entendem. A gente vai conversar, vai falar. E o PT, como caralho, desculpa, caralho que eu falei, né? Incrível. Não conseguem pensar em outra coisa. Você fala do Jair Bolsonaro, né? Eles pensam no outro extremo. Não tem outros candidatos para esses caras, para essas mulheres, para esses homens. Né? Pensar em mulher, assim, eu estava lendo uma coisa aí, em mulher que defende, as mulheres que defendem Jair Bolsonaro é como, por exemplo, é, barata votar no Baigon, né? Eleger, por exemplo, o Chinelo, né? Então, são coisas muito estranhas, incoerentes, contraditórias a respeito desse homem que, se você fala, bom, é como o Porchat estava falando, bom, ele né, vai cuidar da educação, mas outros também podem cuidar disso aí. E ele nem sabe sobre o assunto que fala, ele próprio não tem educação, né? Ele precisaria começar com ele próprio, né? Rever os conceitos dele, né? A questão da coisa explosiva, do desconhecimento, né? Da simulação, das mentiras, do oportunismo, essas coisas todas, né? Do Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Quando, quando ele é perguntado de alguma situação sobre o Brasil, ele não sabe de nada. Economia, ele não sabe nada. Só sabe falar grafeno e, como é que é, nióbio. Né? E mesmo assim, ele não sabe debater sobre os assuntos que ele está falando. O que é nióbio? Não, veja bem. O que é grafeno? Veja bem, eu estive lá em Catalão, em Goiás, e não sabe nada. Né? E usa termos chulos, sabe? Dá a impressão que você está falando com uma pessoa muito ignorante. Eu respeito pra caramba pessoas com ignorância, aquelas que não tiveram acesso à escolaridade, a estudos, mas, puxa vida, elas não estão ambiciosas a pegar uma coisa tão, como, né, tão grandiosa, vamos dizer assim, de relevo como, é, por exemplo,
um cargo executivo máximo lá, né, da presidência da República. Esse cara não tem qualidade para isso. No entanto, a gente vê e a gente vai debater, a gente discute, tem coisas muito sérias que falam a respeito, né, sérias assim, como ontem eu estava debatendo aqui no... debater, não brigar, né? A ideia não é, mas sou agredido pra caramba, né? Quando eu estou falando, porque os bolsominions, eles, né, salvo raríssimas exceções, eles vêm com ataques, mas eles não têm argumentos. Os caras não se baseiam em fatos, eles não se garantem por racionalidade, por cabeça, por cérebro, né? O próprio Jair Bolsonaro não tem nada disso. Ele oferece capim para os caras, que eu falando, né? Aqui o PT, ó, tá ok, né? Liga aí, liga aí. Ah, por favor, liga aí. Oh, Bispo Marcel, amanhã. Então, sabe aquela, né, coisa que não leva a nada. Eu estive na Avenida Paulista. É incrível que essas coisas acontecem, porque eu estive na Avenida Paulista um dia lá, do meio-dia até as 4 da tarde, e uns caras fazendo propaganda do Jair Bolsonaro. Avenida Paulista, São Paulo, né? Todo mundo que passava ali ficava tirando onda com o linguajar dos... como é que chama esse pessoal que faz comício aí, né, de pedir votos para as pessoas, que não me vem o nome agora à cabeça, né, de eleitor, olha, né? Enfim, assuntos como... Mas quem estava do lado, né? Quem fala tanto de moral, bons costumes, quem fala tanto de família e pátria, não sei o quê. Bolsonaro recentemente fez continência para a bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos, não é aquela bandeira nossa lá, Ordem e Progresso. Não, a bandeira americana, né? E uma reverência muito registrada. Recentemente ele teve também numa palestra com maçons lá, na maçonaria. Não tenho nada contra isso, é só, para mim, uma seita lá e tal. Mas os evangélicos não gostam disso. Os evangélicos detestam esse negócio de maçonaria, não é? E, enfim, eu tô colocando, porque lá na Paulista, as pessoas, né, não quero desprezar o resto do país, mas pessoas vêm de fora e tal, costumam passar por ali e tal, e brasileiros mesmo, né, Avenida Paulista, São Paulo. E eles olhavam lá, não é possível, isso é uma coisa medieval, o que esse cara está falando, que retrocesso, que, né, esses caras não eram o Bolsonaro que estava lá, né, só se ele seria um pouquinho pior e tal, né, mas pelo menos ia ter mais gente ali apoiando, né, o pessoal do nível que a gente conhece já e tal. Outra coisa, teve, né, 60 e poucas cidades, né, manifestando ele não, no protesto lá, na manifestação, e aqui e os 27 estados brasileiros e tal, e teve também na Europa, por exemplo, alguns países de fora, né, não só na Europa, mas falar da Europa, a Espanha, a Hungria, teve não me lembro outras cidades, mas vou me lembrar sim. Portugal, falei Portugal, Lisboa, né? Em Portugal, em algumas cidades, brasileiros de lá se manifestando, Estados Unidos também. E aí, brasileiros aqui, né? Eu tive, por exemplo, no Lago da Batata, até me fotografei lá encontrei a Fernandinha Takai, Fernanda Takai, do Patofu, né? Tirei uma foto com ela e tal, coloquei inclusive enfim, coloquei por aí no meu canal e tal. E eu vi a multidão gritando, ele não, ele não. E aí vem caras, né, bolsominions, homens e mulheres, é incrível, né, essa mulher defender Bolsonaro, parece, sabe, judia defendendo o nazismo, né, defender o Hitler. Impressionante isso aí. Uma coisa incrível, diminuir o salário da mulher. Agora o Bolsonaro mudou um pouco, ele ficou bonzinho de uns dias para cá, mas não é porque a coisa, né,
não quero falar insensivelmente do acidente com ele lá, do acontecimento, do ferimento, né, bispo Adélio lá e tal, mas parece que afetou o cérebro do Bolsonaro. Ele tá mudado, ele tá bonzinho agora. Como é que o cara muda? Ele dorme com o fígado, né, opilado, ruim, e amanhece bem no outro dia, feliz da vida. Não, agora, né, eu tenho uma menininha aqui. Ó. Claro, ele tem uma menininha. Né, pode ser que ele goste daquela menininha, mas da filha, mulher dele, entendeu? O problema eu estou fazendo isso aqui para ter luz, mas então o problema é que como é que ele falou, tive o filho esse, o filho aquele, quando fui ter aí eu fracassei, tive uma menina. Foi piada, foi brincadeira, mas a piada é sem graça, né, de mau gosto, né? Não fracassaria porque eu vou ter uma menina ou porque teria uma menina e tal, né? Mas isso aí é machismo, é preconceito, né? Então, são as coisas muito estranhas que a gente. Ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 26%, depois 28%, 28%, 27%, cresceu para 31%, agora tem 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Então, a gente, pelas pesquisas que a gente acompanha, o cara está à frente mesmo, a gente sabe disso, né? Levando em consideração que apoiadores do Bolsonaro, eles não se pautam muito pela racionalidade. O próprio Bolsonaro teve na hierarquia dele lá um capitão lá, que era chefe dele, que falou que tinha que colocar certos limites no seu Jair, né, no tempo do exército, porque ele não ele fazia coisas muito irracionais, ele era bruto com os colegas, assim, sem necessidade. Sabe aquela coisa que acontece assim, sem desnecessária e tal? Era assim que ele era. Ele, né, teve também o acontecimento dele lá com tentar um atentado lá né, com o exército dele lá. É um papo furado de caserna. O cara não consegue completar uma coisa nem outra, aí já quer galgar, né, ambiciosamente uma coisa tão maior do que ele, maior do que tantos, que é ser, né, cuidar de um país né, complicado do jeito que está. O cara não entende de economia, não entende de saúde, não entende de educação nem para ele mesmo. É indisciplinado, é um cara escrotão, sem noção e tal, né? E aí, então, as pesquisas dão um ponto para ele e tal. Por que as pessoas estão tão desesperadas? Pô, então, provavelmente o cara passa no primeiro turno, né? Por que estão desesperadas soltando bots, né? Igual o Donald Trump. Donald Trump é outro infeliz lá aqui, né? Quando eu penso, dá uma tristeza acordar e imaginar quem é o presidente do Brasil. É o Michel Temer, né? Dá vontade de ir lá no banheiro e, né? Outra coisa, depois sai o Michel Temer, a gente corre risco de ter quem? Senhor Jair Bolsonaro. É qualquer coisa assim como apertar o fígado, é de doer no fígado, velho. Outra coisa, aí você fala, e o país que tem o presidente do mundo são os Estados Unidos, falando no plural, são os Estados Unidos. Quem é o cara que está lá? Depois de sair um cara maravilhoso, decente, né, cortês, educado, competente, bem relacionado socialmente, bem relacionado com administração, com educação, né? Ele e a família, senhor Barack Obama, né? Aí entra Donald Trump. Puta que pariu. Então, nós merecemos. É muito triste. E vamos ver, né, domingo, o que a gente faz lá votando naquela maravilha de lugar. Eu vou para o Mackenzie votar. Meu voto, né, vai ter um gosto doce. Eu nunca tive nunca tive tanta militância como dessa vez. Eu tô muito feliz ou estou muito triste, sabe? Tá complicado, né? A gente pensar que a gente pode jogar um país que tá carente de reajuste, de ajuste, né? Vamos dizer assim,
na estrutura da questão democrática e tal. Mas aí a gente elege, corre risco de eleger por causa de um pessoal que ocupa os mesmos espaços que nós aqui, mas tem um pensamento totalmente maluco. Porque se você fala que o cara é louco, que ele tem ideias estranhas, esse aí, é o capitão. Tem um cara que falou, é o nosso capitão Talibã. Eu falei, cara, você sabe o que você está falando, Talibã? É, sei sim e tal. Então, venha para um hangout comigo aí, cara, vamos debater. Vamos falar o assunto que você quiser. É política que você quer, vamos debater. Né? Ele arregou também. São arregões. Né? Aí, olha o desespero dos caras, nosso desespero e tal. Sim, que é que, né? A gente sabe que em 4 anos entra um maluco desse aí, tem coisas em cláusulas pétreas que ele pode, que ele pode, é o artigo 60, mas que ele pode entrar lá, por exemplo, a questão da alteração ou retirada, né, que está dentro da CLT, lá no artigo, parece que 7, né, da Constituição, né, das cláusulas pétreas que não podem mexer, pode, sim, claro que pode, o presidente pode, naquilo ele pode mexer. Então, quem sabe lidar com a economia pode falar melhor do que isso daí, mas eu justamente prestei atenção em pessoas que não foi o seu Paulo Guedes, não, nunca escreveu um livro na vida, né? E o Paulo Mourão, o Hamilton Mourão, outro cara esquisitão, né? Ele fala uma coisa, eles estão empurrando e puxando a carroça, entendeu? Um vai para um lado, outro para outro. Assim. O casamento do Bolsonaro com o cara lá, o Guedes, né? Totalmente, o posto Ipiranga dele, que está havendo desencontro, eles não estão se entendendo, né? Não estão se comunicando. São dois mundos diferentes, apesar de cada um ser pior do que o outro. Tem aquele negócio de, não, o cara é um sábio, é um gênio. O gênio é o outro. Eu vou falar do meu político. Quem é que sabe das coisas? Quem tem o melhor programa de, né? O Ciro Gomes. Né? É incrível como, né? É incrível. Dá um desânimo, né? Saber um cara, né? Ele tem o quê? Ele tem tudo. É só, né? É só ter um, né? Eu sei do que eu estou falando. Eu venho acompanhando a própria esposa dele, a ex-esposa, né? Tanto usaram até em fake news para dizer que ela tinha, né, testemunhado contra ele, que ela, né, é incrível isso daí, né, as coisas que vão saindo. E puxa vida, né? Então, vamos caminhar, vamos andar para frente, né? Vamos medieval, vamos retornar ao passado, não é uma boa ideia. O Brasil precisa se educar. As pessoas estão com problemas sérios, né, nesse caminho, nessa condução. O fio condutor está caminhando para outro lado. Né? E, independentemente de ser direita ou esquerda, é claro que o pessoal da direita, principalmente a extrema-direita, né, eles não têm raciocínio, eles não falam coisas condizentes, né, producentes. Né? Tem ideias muito estranhas. Mas, independentemente de ser assim, tal, vamos votar para o Brasil fortalecer a nossa nação. Né? Ditadura, nunca mais. Né? Tem que tirar caras como esse Temer, isso nunca mais. Tem que tirar, sabe, Bolsonaro, de preferência que ele não entre e nunca a gente vai ouvir, né? Tem caras muito ruins aí, tal. Se o Bolsonaro não é um cara tão do mal, mas ele tem ideias muito estranhas sobre violência, né, ideias preconceituosas, né, de desvalorizar, desprezar as pessoas. Então, é um cara que não serve para o Brasil, um cara que não serve, talvez, nem para ele mesmo. Ele não se conhece, né? E tenho dito. Fernando Haddad, do PT, estava com 8, cresceu para 19. PT. Né? Não tenho dito porque eu tenho que dizer isso aí. Né? Esse medo do PT, esse antipetismo, não tem só o PT, né? Não tem outros bons aí, tem gente, sim, né? Com ideias bacanas e tal. Então, não sei, eu sei, mas é difícil dizer. É difícil conviver com um país com ideias tão polarizadas.
Então é isso daí. É isso daí.